Agora, uma das formas de Deus antecipar coisas na nossa vida, de antecipar processos, de antecipar estações, é através de conexões. Deus trabalha com conexões. Existem relacionamentos, existem amizades, existem redes sociais, e eu não estou falando de WhatsApp, não estou falando de Instagram nem Telegram, eu estou falando de redes sociais que nós geramos, que nós criamos através da influência que nós temos no nosso ambiente de trabalho, na nossa igreja, onde nós circulamos. Nós criamos uma rede social, ou seja, nós nos relacionamos com pessoas, mas eu quero te dizer, queridos, que existem conexões que são resultado da nossa capacidade de conquistar uma amizade, da nossa capacidade mesmo de nos associar com pessoas, mas existe também algo que é muito poderoso e muito precioso, que tem tudo a ver com aquilo que Deus quer comunicar no nosso coração, que são associações e conexões divinas. Amém, queridos? Nós vivemos num mundo natural, mas nós somos pessoas espirituais. Existe um cenário profético da parte de Deus sendo preparado, até para que, antes que Jesus venha, promessas de Deus que Ele fez para essa dispensação vão precisar se cumprir. Então existem conexões divinas com propósito, porque Deus, Ele mesmo, por causa da sua palavra, por causa da sua promessa, por causa daquilo que é objetivo de Deus, por causa daquilo, e eu quero que você me entenda de forma bem clara o que eu quero transmitir para você, por causa do interesse de Deus. Não é no interesse, essa palavra num sentido pejorativo, mas é num sentido de Deus, Ele tem interesse de promover coisas. Existem necessidades em Deus, que para que isso aconteça, Ele vai mover cenários, Ele vai mover peças importantes, para que as coisas que estão no coração dEle aconteça. E é sobre isso que nós vamos nos mover em 2023. Nós vamos nos mover debaixo de uma sensibilidade espiritual, para não sairmos do profético de Deus, para não ficarmos desapercebidos daquilo que Deus está fazendo, para que aquilo que está no coração dele aconteça na nossa vida. Então eu quero que você fique bastante conectado, fique bastante atento àquilo que Deus vai ministrar aos nossos corações hoje à noite, porque antecipações divinas, através de conexões divinas, para um propósito. Eu quero te dizer que Deus, que é o nosso Pai, Ele é um ser perfeito, pleno. E eu quero te dizer, queridos, que Deus está fazendo tudo que Ele entende que é necessário, mesmo Ele respeitando o livre-arbítrio, mesmo Ele não invadindo a vida de ninguém, porque primeiro nós precisamos consentir para Ele poder agir na nossa vida, e é por isso que nós temos que ter essa maturidade espiritual, através de comunhão, oração, intimidade com o Senhor, para entendermos, queridos, que alguns cenários vai acontecer, independente de nós crermos, nos envolvermos ou não, mas tem coisas que Deus só vai fazer se eu e você permitir, se eu e você decidir abraçar o plano e o projeto dEle. Para que não fique dúvida no seu coração, e para a gente começar a entrar de forma mais clara naquilo que eu quero transmitir ao teu coração. Por exemplo, quantos sabem que a Bíblia diz, não existe o dia certo, não tem uma data anunciada, mas nós sabemos que Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão, e aqueles que estão vivos serão arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos sabem que essa promessa bíblica vai se cumprir? Amém? Quantos sabem que se for hoje à noite que essa promessa vai se cumprir, e nós decidíssemos orar para que isso não acontecesse, não seria a nossa oração que iria impedir essa promessa de acontecer, porque essa promessa, ela é uma promessa incondicional, ela não depende de nenhuma condição humana, não depende de nada humano para que ela venha acontecer. Existem promessas divinas que a gente, crendo ou não, elas vão acontecer.
estando do lado de Deus ou não, elas vão acontecer. Mas existem promessas divinas que elas só irão nos alcançar se nós nos rendermos ao projeto divino, entendermos o que Deus tem, porque, queridos, nós precisamos conhecer a Deus para entender que Ele é um ser soberano, poderoso, sobrenatural. Deus, Ele é tudo o que Ele diz que é, Ele faz tudo o que Ele diz que faz, Ele pode tudo o que Ele diz que pode, mas Deus é um Deus de relacionamento. Então Deus, Ele tanto faz coisas, independente de mim e de você, por causa das promessas incondicionais, mas também Deus faz coisas para nós, Deus faz coisas em nós e Deus faz coisas também através de nós. Então muitas coisas Deus pode fazer para mim, muitas coisas Deus vai fazer através de mim. Quem está entendendo isso? E nós precisamos entender isso de forma muito clara, para a gente não se atrapalhar nessa caminhada. Agora, se existem conexões divinas por causa de propósito, por causa daquilo que está no coração de Deus, a Bíblia também nos adverte, queridos, que existem conexões com propósito e existem conexões para o propósito. É importante você entender isso, porque é nesse cerne que nós vamos caminhar hoje à noite, é nesta inspiração que o Senhor vai nos iluminar para 2023. Existem conexões, associações, existem uniões que Deus vai fazer, alianças que Deus vai fazer conosco, por causa do propósito, mas existem também conexões que Deus vai fazer, que Deus não vai fazer conexões para o propósito, Deus vai fazer conexões com o propósito. Existem pessoas que têm o mesmo propósito, e Deus vai fazer conexões para que esse propósito, o meu propósito, se una com o propósito de alguém, que é o mesmo propósito divino. Então, pessoas vão se unir com o mesmo propósito, mas também pessoas vão se unir apenas para o propósito. Por exemplo, fique tranquilo que o Espírito vai trazer clareza sobre aquilo que Ele está ministrando aos nossos corações. As pessoas falam muito que existe a cara metade, ou a pessoa que Deus chamou para se casar com você, e a gente sempre pensa que casou com a pessoa que foi Deus quem colocou, e tinha que ser essa pessoa para a gente casar. E quando nós não entendemos isso, nós começamos a acreditar na chamada cara metade. Até o comércio, as pessoas fazem uma medalha, que elas têm formatos, aí é um rosto dividido ao meio, aí o marido usa só um e o outro usa outro, para dizer assim, essa é a minha cara metade, para juntar. Mas sabe, queridos, Deus, presta bastante atenção nisso, Deus, Ele não une pessoas se não estiver consequentemente unindo ali propósitos. Ou, para ser mais claro, Deus, através do casamento, através do matrimônio, Deus está unindo propósito. Deus não está unindo pessoas do sexo oposto para eles poderem ter a liberdade de praticar sexo. Embora isso é para o casamento e é abençoado por Deus. Mas muitos de nós pensamos que o casamento é só para poder ter a liberdade de praticar sexo. Não, não. O casamento é uma união para um propósito divino. É tanto que a Bíblia diz que quando o homem se une à sua mulher, serão os dois uma só carne. Quem está entendendo isso? Não tem mais como dividir. Não tem mais como ir para um lado e o outro ir para o outro. Agora, são pessoas distintas, ou duas pessoas, elas estão divididas, naturalmente falando, por corpos, são corpos divididos, mas espiritualmente são um só, e assumem o compromisso de andarem na mesma direção, no mesmo parecer. É tanto que a Bíblia traz muitas advertências para o contexto de um lar não ser dividido, para que o inimigo não encontre brecha, legalidade para fragilizar, para destruir um lar. Então, queridos, se Deus une pessoas com propósito,
Existem propósitos divinos, existem também um cuidado que nós precisamos ter, porque quando nós nos conectamos com alguém, uma vez eu numa outra igreja que eu pastoreei, isso foi um fato real, um homem, né, da igreja, ele chegou, encontrou comigo outro dia e disse: mas pastor, o senhor viu aquele momento que nós tivemos aqui, a reunião de homens naquele dia? Eu digo: lembro. Mas pastor, quando eu cheguei em casa foi uma confusão. Eu digo: por quê? Porque o senhor se lembra que o senhor me deu um abraço? Eu digo: me lembro. Ele disse: o senhor sabia que o perfume do senhor passou para mim? E quando eu cheguei em casa, minha mulher disse: que cheiro é esse? Porque eu esqueci de dizer para ela que tinha vindo para a igreja. E quando eu cheguei em casa, ela disse assim: que cheiro estranho é esse? Esse perfume não é seu. Então veja que eu estou dando um exemplo natural, que dentro de uma conexão, por causa de uma aproximação física, algo que está em alguém pode passar para o outro. E isso no reino espiritual é mais sério do que o que você pensa. Então as associações, elas fazem com que a gente fique parecido com quem anda.